Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Responsabilidade é Individual. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A responsabilidade pessoal tipifica o dever de uma pessoa prestar contas pelos seus atos praticados para o bem ou para o mal. Nesta lição, no primeiro ponto, conceituaremos o termo responsabilidade moral e espiritual. No ponto número 2, conheceremos a lei da semeadura. E no terceiro e último ponto, finalizando o nosso estudo, veremos a natureza da responsabilidade moral e espiritual. O conceito do termo responsabilidade moral e espiritual. O teólogo Champlin define a palavra responsabilidade do ponto de vista moral e espiritual como a imperativa resposta comportamental de uma pessoa a preceitos padrão de ordem moral e espiritual, considerando que as ações comportamentais do indivíduo, pessoa ou coletividade, comunidade, povo e nação que contrariam os critérios morais e éticos padronizados são passíveis de consequências danosas à pessoa, à comunidade, ao povo e à nação. Então, compreendendo essa questão da responsabilidade moral e espiritual, nós temos os preceitos morais, éticos e espirituais, padrão, que no nosso caso é a Bíblia, como cristão, é a Bíblia Sagrada. Por outro lado, nós temos os nossos atos e comportamentos que devem estar debaixo da autoridade ou serem realizados segundo esse padrão escrito na Bíblia Sagrada. E se nós não temos a responsabilidade individual, moral e espiritual para realizar, para se comportar segundo este padrão, nós teremos então uma sentença, nós teremos então consequências danosas, que pode ser a uma pessoa, que pode ser a uma comunidade, que pode ser a um povo e que pode ser a uma nação. Mas essa relação de um padrão de preceitos morais, éticos e espirituais com os atos praticados por uma pessoa, comunidade, povo, nação, está sustentado numa lei que nós conhecemos, em uma lei de Deus que nós conhecemos como a lei da semeadura. E que lei é esta, em sua definição? O conceito foi escrito pelo apóstolo Paulo, onde ele evidencia na carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 7, uma lei divina, moral e espiritual de ordem universal. É para toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer tempo da história da humanidade, esta lei. Ninguém muda, foi estabelecida por Deus. Então, ela é uma lei divina, moral e espiritual de ordem universal que rege o conceito de responsabilidade no contexto da ação realizada versus a consequência resultante desta ação tomada, que é a lei da semeadura. Ou seja, ela rege o conceito de ser responsável quem faz uma ação realizada em contrapartida da consequência resultante dessa ação. Então, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7,
o apóstolo Paulo escreveu assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A cada ato que nós realizamos, nós temos uma consequência que pode ser benéfica ou maléfica, no sentido até mesmo de sentença. Então, está aí a lei que sustenta esta responsabilidade individual que cada um de nós temos e que se projeta para uma responsabilidade coletiva, seja de uma comunidade, de um povo e de uma nação. Ou seja, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Este é o conceito. E a aplicação desta lei? A aplicação desta lei, no verso 8, o apóstolo Paulo nos mostra esta aplicação. No contexto moral e espiritual do pecado, do arrependimento, da salvação e da condenação e vida eterna. Então agora o apóstolo Paulo vai explicar como esta aplicação desta lei, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, como esta aplicação, considerando pecado, arrependimento, salvação, condenação e vida eterna. Então diz assim, no versículo 8, Gálatas 6, 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, se nós semearmos ações, atitudes, comportamento, segundo a vontade da carne, nós vamos colher corrupção, nós vamos colher condenação eterna, afastamento de Deus. Mas se nós semeamos todos os nossos atos, pensamentos, atitudes para o Espírito de Deus, então do Espírito nós vamos colher salvação e vida eterna. Aí está o conceito desta lei universal que sustenta a responsabilidade individual e coletiva e ao mesmo tempo, a aplicação desta lei. Mas o Senhor Jesus também fala sobre isso. E aí ele fala com mais profundidade. O nosso Senhor Jesus, ele aplica esta mesma lei no mesmo contexto já falado. Moral e espiritual do pecado, do arrependimento, da salvação, da condenação e da vida eterna. E agora ele fala considerando a responsabilidade individual e coletiva. Então, João, capítulo 3, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículos 16 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí o Senhor Jesus complementa esta lei da semeadura, vamos dizer assim, e a sua aplicação, lá em João, capítulo 5, versículos 24 ao 29, que diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Preste atenção nisso.
Porque aqui é viver para o Espírito, é a aplicação da lei, semeando no Espírito. Então diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E se você que está a me ouvir e ver ainda não tomou esta decisão de crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para te salvar, para te dar a vida eterna, faça agora esta opção, esta lei. Plante essa semente para colher salvação e vida eterna. No versículo 25 diz: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Realize a lei da semeadura. Aplique, mas aplique em terra boa. Aplique a semente das boas ações, das boas atitudes, dos bons comportamentos, da devoção e adoração ao Senhor Jesus, para que você tenha vida, vida com abundância, para que você tenha vida, a vida eterna. Nesse sentido, então, agora nós vamos falar no último item dessa lição sobre a natureza da responsabilidade moral e social. Vamos ver na prática essa responsabilidade pessoal, essa responsabilidade individual de seguirmos a Cristo, de realizarmos tudo de acordo com a vontade dele. E neste caso aqui do texto base da lição, Deus profere então uma nova mensagem ao profeta Ezequiel, para falar aos israelitas sobre a natureza da responsabilidade pessoal, estabelecendo que individualmente a casa de Israel iria prestar conta de seus atos sob julgamento de um justo juiz, a partir de um padrão moral e espiritual divino estabelecido. Então, o Senhor diz assim, Ezequiel, diga para a casa de Israel que a alma que pecar morrerá. E isto considerando que as relações ascendentes e descendentes entre as pessoas, pais e filhos, por exemplo, não interferem na salvação. Por isso que a salvação é individual. Eu não posso salvar o meu filho e minha filha. Então a responsabilidade ela é pessoal. Apesar da casa de Israel proferir um ditado responsabilizando os pecados dos filhos nos pais. Da sociedade israelita da época, dizia que os filhos pecavam, vamos dizer assim, porque seus pais pecaram, ou estavam pagando uma sentença, uma consequência danosa em sua vida por causa dos pecados dos pais. E isso não é real. A responsabilidade é pessoal. Eu não tenho a prerrogativa de salvar o meu filho ou a minha filha. Tenho a prerrogativa de ser um instrumento do Senhor para levar a palavra à minha família. E aí, a minha casa será salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você como instrumento que vai falar a palavra de Deus para os seus familiares. E aí o Espírito de Deus é que vai, então, convencer a todos do pecado,
da justiça e do juízo. Mas a salvação, ela é individual. E aí está também a nossa responsabilidade. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, exatamente o que eu falei agora sobre essa questão aí dessas duas mensagens. A alma que pecar morrerá, né? E que a responsabilidade é pessoal de cada um na salvação. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 18, 1 ao 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, aliás, é o capítulo 20, desculpe, é o capítulo 20 de Ezequiel, no versículo de número não, é o 18 mesmo, capítulo 18. Estou aqui fazendo uma confusão, né, de texto bíblico, mas é o capítulo 18. Diz assim, 18, 1 ao 4. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tem de vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Diz que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então aqui está a condição dessa responsabilidade que é pessoal, que o Senhor fala aqui então para Ezequiel. Já que eles tinham, a sociedade israelita da época tinha este provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, os filhos sofrem as consequências do pecado por causa dos pecados dos pais. E isso não é verdade. O Senhor está aqui a negar, dizendo que a responsabilidade é pessoal. Olha, nesse sentido, então, o Senhor nosso Deus, segundo o contexto da sociedade israelita, no tempo do profeta Ezequiel, tipifica, então, um padrão moral e espiritual e diz que se uma pessoa é justa, e pratica os seus estatutos e juízos procedendo de forma correta, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Pessoa que é justa e pratica os estatutos e juízos de Deus, certamente viverá, diz o Senhor. Ele diz isso no versículo 5, vou ler aqui só o versículo 5 e o 9, quando ele diz: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. E aí, na sequência, no versículo 6, 7 e 8, o Senhor enumera os atos de justiça. Aí no versículo 9 ele diz: andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Por outro lado, o Senhor também anuncia que se uma pessoa justa se desviar do caminho do Senhor, ou seja, se desviar da prática de seus estatutos e juízos, esta pessoa morrerá. E Deus não levará em conta as suas obras outrora praticadas, suas boas obras, outrora praticadas. Então ele diz lá no versículo de número 24: mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No versículo 26, ele diz: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Depois, na sequência, Ezequiel anuncia também que uma pessoa
que se arrepende de seus pecados e pratica os estatutos e juízos do Senhor, procedendo de forma correta, certamente vai viver, não morrerá, e o Senhor não se lembrará de suas transgressões. Então, no versículo 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor: Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. No versículo 27 e 28, ele torna a repetir este mesmo ensinamento, dizendo: Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. O Senhor, então, ele manifesta à casa de Israel que o seu desejo é salvar o ser humano. Depois dessas anunciações, vamos dizer. Então, o Senhor manifesta à casa de Israel que o seu desejo é salvar o ser humano. E, por consequência, toda a humanidade. Os pensamentos do Senhor são santos e cheios de amor, cheios de misericórdia e de vida. E de outra maneira, os nossos pensamentos são eivados de erros que ferem a santidade do Senhor. Ninguém pode distorcer os pensamentos de Deus, porque eles são perfeitos e absolutos. Então, o Senhor vai dizer lá no versículo 23, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. O Senhor Jesus quer a salvação de todo e qualquer ser humano. Ele não deseja a morte nem a condenação eterna de ninguém. Ele quer salvar. Ele quer que, na realidade, ele quer que toda pessoa se salve. Ele já realizou a obra da salvação na cruz do Calvário. No versículo de número 30 a 32 diz: Portanto, eu vos julgarei a cada um, segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Convertei-vos e vivei. Tanto aí está essa responsabilidade pessoal, esta lei da semeadura, tudo que você plantar é o que você vai ceifar, e a aplicação dela. Vivendo na carne, colherá a corrupção. Vivendo no espírito, melhor dizendo, colherá a vida eterna, salvação e vida eterna. E nessa exegese aqui do capítulo 18, de Ezequiel, nós vimos exatamente esta responsabilidade, ela é individual. E o justo que pratica a justiça viverá. O justo que se desviar da justiça de Deus morrerá. O perverso que se converter e realizar a justiça de Deus vai se salvar. E que o desejo do Senhor é que toda e qualquer pessoa se salve. Ele já fez a obra da salvação, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para a salvação de toda a humanidade. E aí está, então, né?
esta manifestação ao povo israelita do chamamento e também a todos os cristãos de hoje. Todos os cristãos de hoje. Ezequiel manifesta ao povo israelita o chamamento de Deus, a conversão, ao retorno da adoração e louvor a Deus, porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas a sua lei tem que ser aplicada porque Ele é justo. E a lei é que quem planta sementes na carne colherá corrupção. Quem planta suas sementes no Espírito colherá as coisas do Espírito, a salvação e vida eterna. Deus irá julgar individualmente cada pessoa e, por conseguinte, coletivamente toda a humanidade. Porque esta lei ela vale no contexto da responsabilidade pessoal como indivíduo, mas ela perpassa para a responsabilidade coletiva de uma comunidade, de uma igreja, por exemplo, de um povo, de uma nação. Concluindo então a aula de hoje. Viver para Deus, realizando tudo de acordo com a sua vontade, é o único caminho para a vida. O desejo do Senhor é a nossa salvação e vida eterna. E para isso somos justificados por Ele, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e pela ação amorosa e misericordiosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sejamos santos, porque o nosso Pai é santo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.